A mensagem que o Senhor coloca no meu coração nesta noite, nós vamos estar falando sobre Noé. Eu sei que muitos dos irmãos, principalmente os antigos na fé, conhecem essa mensagem maravilhosamente. Mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem algo de novo também para falar conosco nesta noite. O tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração é o valor da aliança de Deus. O versículo que nós vamos estar em referência é Gênesis 6, o versículo 22. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis 6, verso 22. E olha só o que o texto fala. E Noé fez tudo exatamente como Deus tinha ordenado. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Esses dois últimos hinos que vocês cantaram mexem muito com o meu coração. A Ele a honra e a glória, só para Ele. Irmãos, eu sou um zero, mas tudo que for feito aqui é para efeito da glória do Senhor, tá? Eu não quero nada para mim. A palavra que vai ser ministrada, ela vem do Senhor e é dele, tá? Eu vou tomar todo o cuidado para dizer só o que Deus colocar no meu coração. O interessante é que quando Deus cria a humanidade, Deus cria a humanidade com um determinado propósito. O propósito de comunhão, de relacionamento. A gente nota lá nos princípios do Gênesis, que Deus ele tem todo um cuidado de criar o homem com as suas mãos. Eu gosto dessa palavra. Deus é zeloso. Ele criou o homem e a mulher com as suas mãos. Os astros, o céu, a lua, o sol, Ele simplesmente determinou com sua palavra, não que não sejam importantes. Porque a palavra de Deus diz que as estrelas ajudam a lua a governar a noite. Mas o Senhor Jesus, quando Ele foi fazer o ser humano, que é uma obra-prima do Senhor, que é uma obra feita do zelo de Deus, Ele teve um tempo para parar, pegar o pó da terra e construir um boneco e depois pegar o Espírito de Deus e soprar nas narinas do homem. Só que, infelizmente, o homem, a gente nota lá no relato da queda, que o homem e que Eva dá atenção à conversa de Satanás. E infelizmente, ela come do fruto, porque Satanás falou para ela que se ela comesse desse fruto, ela seria como Deus. E infelizmente também ela leva para o seu esposo, e seu esposo também come do fruto. Há uma distinção do que Deus fez e do que o homem praticou, Adão e Eva. E a palavra de Deus, em vários dias que eu li, eu já li Gênesis várias vezes. Eu não entendia por que o Senhor falou para Noé assim, a partir de hoje, você vai comer do seu trabalho e a terra vai nascer abrolhos, espinhos. E hoje, na hora que eu estava estudando esse texto, no versículo 6, eu fui entender o porquê que Deus também amaldiçoou a terra. Porque o Senhor, dentro das primeiras bênçãos do Senhor, que ele diz, se eu não me estou enganado, em Gênesis 2, ele fala para o homem que o homem governaria a terra e tudo que nela existia. Então, o que acontece? Quando o governo do homem toma, ele corrompe a terra também. E da corrupção do pecado, essa terra começa a gerar espinhos, abrolhos, e o homem passa a ter uma vida completamente diferente da que Deus queria. Passa-se um período, vem o primeiro assassinato dessa família. Irmãos, no momento de oferta, num momento maravilhoso, o Senhor adverte um dos filhos. Por que você está desse jeito? Eu não aceitei porque você não fez corretamente. Se você voltar para mim, eu vou te aceitar.
Só que com Noé a situação é completamente diferente. Existem, se você notar no capítulo 6, o Senhor tem um monte de determinações para Noé. O Senhor tem várias determinações para Noé, e essas determinações, em todos os detalhes, na construção da arca, na pregação da arca, no esperar do tempo das águas abaixarem, na hora de sair da arca, em colocar o piche por fora da arca. E não só isso. A palavra de Deus fala de 3 características de Noé. Noé era justo, íntegro, e ele, irmão, ele andava com Deus. E como era o mundo naquela época? Porque muitas das vezes a gente tem uma certa visão, né? Eu estou amoldado com o mundo. Eu estou em conformidade com o mundo. Enquanto a palavra de Deus fala assim, não vos conformeis com o mundo. A palavra de Deus está dizendo para a igreja, para nós que estamos aqui, que nós temos que ser obedientes, diferentes, servos zelosos na presença de Deus. Porque Ele faz distinção do que serve e do que não serve. Eu sou prova, irmãos. Eu sou prova. A minha vida conjugal, eu ouço muitas das vezes falar assim, casamento tem briga. Lá em casa não tem briga. Eu vivo assim, irmãos. Se for para brigar, eu renuncio. Existem momentos que eu estou nervoso? Tem, mas ela tem sabedoria e acalma. Então não tem multiplicação do problema. Nós dois nos aliamos com Deus. Nós temos uma casa onde a gente ora, onde a gente pede a misericórdia para o Senhor. Onde pede a orientação de Deus para o nosso lar. E não é diferente na nossa vida, irmãos. O Senhor Jesus hoje ele veio falar que para a obediência tem valor. Às vezes alguns irmãos aqui podem ter um parente, um primo, um amigo que você gostaria muito que ele aceitasse a Jesus como seu Salvador. Como eu, de vez em quando, tenho um casal aqui em Goiânia que era da nossa igreja. Eu oro demais para esse casal retornar. Eu sinto compaixão por almas, irmãos. Irmãos, no meu trabalho, eu já ganhei almas para Jesus. Eu já ganhei clientes para Jesus. Eu não estou falando isso para falar que eu sou, não, irmãos. Eu sou nada. Quem faz é o Senhor Jesus. Mas eu preciso ser templo dele o tempo inteiro. E o Senhor, quando Ele olha para Noé, Ele vê justiça dentro da vida de Noé. Ele vê que Noé, ele enxerga integridade na vida de Noé. E Ele também enxerga que Noé andava com Deus. Irmão, mas que coisa impressionante. Parece muito com Jó. Jó era justo, reto, íntegro e temente a Deus. 2 nomes maravilhosos da palavra do Senhor. Mas num dia eu falo de Jó. Hoje nós vamos falar de Noé. Irmãos, como era o mundo nessa ocasião? Vamos ver como é que era o mundo? Quando as pessoas, isso eu já estou lendo em Gênesis 6, verso 1. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que agradaram. Aí você pode ter uma pergunta, o que é filho de Deus e filhas dos homens? Irmãos, a palavra de Deus tem separação do teu povo com o mundo. Quem eram os filhos de Deus aqui? Os filhos de Deus eram filhos que vinham da obediência de Deus. Tinha uma vida que tinha uma vida mais ligada com o Senhor. E quem eram essas filhas aqui? Essas filhas aqui, pelo que eu estava estudando nessa tarde, essas filhas possivelmente, a Bíblia fala possivelmente nos rodapés, que elas poderiam ser da genealogia de Caim. E o Senhor amaldiçoou Caim.
A Bíblia fala que depois de Enos, o povo volta a adorar a Deus. Então veja bem, irmãos, Noé, ele era completamente diferente da humanidade daquela época. Ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus. Mas como era a humanidade naquela época? Naquela época, irmãos, a humanidade estava completamente tomada em pecado. Alguma coisa muito semelhante com hoje. Naquela época, as pessoas possivelmente saíam para a festa, possivelmente bebia, possivelmente se prostituía, possivelmente fazia todas as coisas em desordem. A palavra de Deus. E olha só o que Deus fala no verso 5. O Senhor viu. Irmãos, eu quero parar aqui nesse verbo. O Senhor, letra maiúscula. Porque muitas das vezes a gente chama alguns homens da terra de Senhor, mas com letra minúscula. Mas por hierarquia maior no trabalho, Senhor. Mas o nosso Deus, o qual foi cantado aqui, que a Ele toda honra, toda glória, o Senhor viu. O Salmo 113, ele fala que o Senhor se inclina, ele olha para baixo. Tudo está sob o seu governo. O Senhor viu a maldade dos homens. O Senhor viu que a maldade foi ficando cada vez pior. E que a imaginação e os pensamentos dos seres humanos os levaram unicamente para o mal. Irmãos, que tragédia, hein? O Senhor, para um tempo, constrói o homem, cria um relacionamento, porque a Bíblia fala que Deus vinha no final da tarde andar com Adão, e nessa época aqui, a humanidade estava completamente tomada de pecado. Qualquer coisa muito atualizada com a nossa população de hoje. A gente está vendo artistas brincar com o nome de Jesus. A gente está vendo pessoas usurpar do nome do nosso Senhor. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, e essa pregação falava assim: eu quero ver eles no dia do arrebatamento. Quero ver se eles vão brincar. Eles vão estar de joelho, irmãos. Eles vão estar prostrados diante do poderio do Senhor. Nós cantamos: grandioso é o nosso Deus. Nós cantamos isso. E hoje a palavra que me vem é dizer: igreja, o Senhor está nos vendo. Sabe que jeito que é o olhar do Senhor Jesus? Vai no Salmo 139, irmão. Sonda-me, ó Deus, tu conheces o meu levantar, o meu assentar, de longe tu entendes o meu pensamento. Sem que haja qualquer palavra em minha boca, tu sabe, Senhor. É sonda, ele olha lá dentro. Ele sabe o que eu penso, irmãos. Ele sabe o que eu vivo. Ele sabe o que a igreja vive. E hoje, o olhar do Senhor, nesse mundo corrompido aqui, daquela época, estou dizendo hoje, mas é melhor dizendo, naquela época o Senhor viu o mundo, e o Senhor viu o quê? Um homem justo, reto e que andava com Deus. Um justo e íntegro e que andava com Deus. Então, a palavra de Deus fala que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Irmão, o português não deve traduzir o que Deus quis dizer aqui nesse texto. O português é fraco demais. Cortar o coração de Deus, irmãos. Quantas vezes o Senhor, amando Israel tendo uma vida obstinada, uma vida de pecado, uma vida de afastamento da presença de Deus. E eu olho para a vida de Israel, irmãos. Tem hora que eu estou andando no trânsito, eu falo: Jesus, eu estou igual a esse povo, Deus. Eu fico tentando consertar, mas eu não conserto. Porque não adianta você pensar que eu não tenho pecado, não, irmão. O Salmo 139, o último texto, fala: Senhor, olha onde está em mim aqueles problemas lá, aqueles
Vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, porque tem. De vez em quando eu estou andando, eu falo, Espírito de Deus, me faça lembrar das coisas que eu cometi perante a Tua face e que eu não me arrependi. E o Senhor, irmãos, Ele vem com um olhar de sonda, Ele entra dentro do nosso coração. Ele viu que a maldade da humanidade daquela época, e dessa época nem se fala, irmãos. Pessoas matam pessoas pelo bel prazer. Às vezes ele foi para roubar um celular, um dinheiro. Ele não sai satisfeito com apenas aquele produto. Ele vira para trás e manda um tiro de volta na pessoa. Irmãos, que mundo tenebroso nós estamos vivendo. E eu gostaria de dizer para vocês que naquela ocasião o Senhor disse, presta muita atenção, o Senhor viu e o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra tudo que tem vida. As pessoas, os animais, os répteis e as aves do céu. Estou triste porque os criei. Irmãos, era o homem que pecava. Mas devido o Senhor ter dado o direito do homem governar até os animais, a palavra do Senhor fala que até os animais iam ser destruídos. Qual é o contexto dessa mensagem de hoje, irmãos? O verso 8 fala assim: Noé agradava ao Senhor com a sua vida. E há um convite nesta noite do Espírito de Deus para que a igreja passe a agradar o Senhor com a sua vida. Irmãos, eu anseio por isso. Toda vez que eu peco, toda vez que eu faço uma coisa errada, eu falo: Jesus, tem misericórdia. Eu quero que o Senhor me ache naquele dia aprovado, Senhor. Irmãos, a palavra de Deus nos profetas menores fala que naquele dia, no dia do Senhor, haverá densas trevas. Lá no Êxodo fala de densas trevas. Hoje a gente não consegue enxergar as densas trevas do mundo espiritual que nós estamos vivendo. Pessoas que estão dentro da casa do Senhor que não estão preocupados com a sua vida. Pessoas que estão andando de evangélico, mas não tem nada de evangélico, não honra o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que Ele virá buscar um povo zeloso, um povo especial e de boas obras. Irmãos, nós temos que viver como Noé, agradando o Senhor com a nossa vida. Guarda isso no seu coração. E aí, o texto vem dizendo assim: essa é a história da vida de Noé. Ele era a única pessoa justa e íntegra na terra naquele tempo. Aqui, irmãos, não quer dizer que Noé não tinha pecado não, viu? Igual eu já disse para os irmãos, eu estou tentando viver na presença dEle. Eu sei que tem um olhar de Deus sobre mim. Eu sei que Ele sabe que eu erro. Mas eu quero dizer a você que o sangue de Jesus é um antídoto para o nosso pecado. É um antídoto que limpa o nosso pecado. Mas eu preciso, quando peco, arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer o senhorio de Cristo. Eu preciso reconhecer que a morte dele na cruz do Calvário tem valor. Que ela não foi em vão, irmãos. Irmão, eu prego a vocês nessa noite para reavivar que a volta de Cristo está perto. Que a volta de Jesus está às portas. Amados, hoje, nesta noite, nesse horário, crianças morreram, pré-adolescentes morreram, jovens morreram, adultos morreram, centenários morreram no mundo. Jesus já voltou para essas vidas. E tem as duas classes, irmãos, dos salvos e não salvos nesse mesmo dia. O Senhor quer uma igreja aprovada, irmãos.
O Senhor quer uma igreja que agrade a Ele com os seus cuidados. Esses dias para trás o pastor Salmo me fez um convite. Silas, eu gostaria que você viesse num café da manhã. Eu vim aqui e o Espírito de Deus falava assim: ame, ame, ame o próximo. Eu estou preocupado com a igreja, pastor Alexandre. Nós temos abraçado pouco. Nós temos irmãos aqui necessitando de um abraço, de um cuidado, de um carinho, de uma palavra, de uma oração. Irmãos, nós temos que estar prontos para ser atalaia do Senhor, para dizer a palavra do Senhor. Nós temos que estar prontos para orar, para abençoar vidas, irmãos. Irmãos, o Senhor se relaciona conosco. O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. O que nós estamos fazendo, irmãos? A palavra de Deus está nos convocando para a última hora, irmãos. Tem uma fila de pessoas indo para o inferno, irmãos. Hoje eu coloquei numa das pessoas que estava aqui, porque eu tenho trazido uma relação de pessoas que me pedem oração lá de casa. Tem um rapaz que está lá na cadeia, e eu tenho falado: Jesus, liberta aquele homem, e coloca ele como pastor na tua obra, porque deve ter testemunho, irmãos. Deve ter muita coisa que esse rapaz já passou, está passando. Ele é filho de uma mulher que trabalhava comigo, que eu ganhei para Jesus. Irmãos, é hora de nós levantarmos, é hora de ministrarmos a palavra, irmãos. Esse texto que eu estou ministrando para vocês, irmãos, Noé foi um dos maiores pregadores de todos os tempos, amados. Você pode falar assim: mas ele não ganhou nenhuma alma fora da família dele. É porque Deus já tinha falado: eu vou destruir. Deus estava sendo gracioso com palavra, irmãos. Mas o juízo de Deus já tinha sido sentenciado: eu vou destruir esse povo. Esse povo não ouve a minha voz. Esse povo não está pronto para ouvir a minha voz. Esse povo não quer me amar. Esse povo não quer me adorar. E nesta noite, o Senhor vem dizer a cada um de nós: Ele espera que nós agrademos a Ele com nossas vidas em comunhão com Ele. A Bíblia fala que Noé, irmãos, tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A palavra de Deus fala que naquela época a violência dominava a terra. E aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Irmãos, eu estou lendo apenas a palavra do Senhor. Está escrito, Gênesis 6:11, a violência dominava a terra. E aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Ao ver essa corrupção, e como toda a raça humana tinha se deixado arrastar para a depravação e vício, irmãos, não tem como a humanidade continuar pecando e achar que Deus não vai fazer nada. Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de crime e de perversão por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. É juízo, né, irmãos? Vamos imaginar um pouquinho, irmãos? Bastou chover 40 dias e 40 noites. Vamos tentar imaginar a história? A palavra de Deus fala que não tinha chovido na terra. Noé, eu quero que você faça um barco. O que é barco? Não sei o que é barco, mas fez. Ele não perguntou, Alexandre, ele fez. Ele construiu. Que jeito que é para fazer o barco? De qual madeira, Senhor? Madeira de cipreste. Senhor, eu vou obedecer, Senhor. A altura é assim, assim, assim. Eu vou obedecer, Senhor. Eu vou colocar do lado de fora o piche. A mesma simbologia do cesto de Noé, descrita na Bíblia. De Moisés. Obrigado, pastora Lúcia. A mesma simbologia usada. Um piche revestindo, um betume, né? A minha versão, ela está mais atualizada, ela fala piche, mas é betume. Era uma palavra da época. O betume revestindo o lado de fora, um impermeabilizante.
não entrava nada a proteção de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor está sendo ministrada, as pessoas não estão ouvindo, como era nos tempos de Noé. Vamos imaginar mais um pouquinho à frente, irmãos? Noé, eu quero que você separe alguns animais puros, tá, Noé? Um casal, macho e fêmea. Separa, Noé, animais puros. E o Espírito de Deus me revelou o porquê desses animais puros, quando eu estava estudando hoje à tarde. Porque lá na frente, Noé fez um sacrifício ao Senhor. E não podia ser com animais impuros. Tinha que ter animais puros. E não só isso, amados. O Senhor também, lá na frente, autoriza essa provisão de alimento para Noé e sua família na frente. Os animais salvos têm finalidades: holocausto e provisão alimentícia. Cuidado de Deus, irmã. Zelo de Deus. Vamos imaginar uma coisa, irmãos? A arca foi construída. Durante todo esse período, se eu não me recordo, são 120 anos de construções que leva a arca. E aí, amados, Noé está falando para todas as pessoas, para os carpinteiros todos, para as pessoas que cortavam a madeira que levava para ele. E aonde estava a palavra? Entrando aonde? Aqui e saindo aqui. Não guardava no coração. Uma grande semelhança com o Êxodo, quando Deus falava com Faraó e Faraó não obedecia. Povo obstinado, povo que não quer a graça do Senhor, povo que não quer a proteção do Senhor. E naquela ocasião, amados, vamos imaginar mais algo. A palavra do Senhor fala para Noé fazer teto, a palavra fala que ele ia cobrir toda a terra com água, mas a palavra do Senhor também fala o seguinte: prometo fazer uma aliança com você, Noé. Você é um homem justo, você é um homem íntegro, você anda comigo, você não se corrompe com este mundo. Eu prometo fazer uma aliança com você. Irmãos, atenção aqui. Você pai ou você que ora por sua casa. De repente você tem um irmão afastado dos caminhos do Senhor, um primo, qualquer pessoa, um amigo. Deus tem aliança conosco, irmãos. A palavra de Deus fala que Deus tem uma aliança com Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. E ele fala o seguinte: Noé, eu vou te colocar lá dentro da arca juntamente com a sua família. Não perdeu nenhum, irmãos. Não perdeu as noras, não perdeu a sua esposa e não perdeu os seus filhos. A aliança de Deus, amados. A aliança de Deus retrata muito bem o que Josué falava. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tinha uma família que estava debaixo de um sacerdócio. Tinha uma família que estava debaixo de uma unção de um homem que possivelmente orava muito na presença do Senhor, que tinha temor da presença do Senhor. Então, amados, é fundamental que você hoje, que tem filhos fora da casa do Senhor, entenda: Deus tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança de salvação com a tua casa. Deus tem uma aliança de promessa com a tua casa. Deus tem uma aliança de vitória, de provisão, de restauração, de refrigério, de companhia, de graça, de bondade, de fidelidade, de misericórdia com a tua casa. E o que tem lá fora, irmãos? Juízo. Acho muito bom os irmãos falar assim: Deus é amor, está escrito na Bíblia. Mas, amados, Deus é justiça. E a justiça de Deus, irmãos, ela não tarda. Ela não está demorando, irmãos. O tempo não foi cumprido. O tempo da palavra de Deus, da vinda dele, ainda não chegou. Mas ela não está demorando, não. Ela está no tempo determinado por quem é Senhor. Então, amados, me chama muita atenção o seguinte: o Senhor, Ele já sabia que Noé não tinha todas as capacidades de observar tudo que era necessário. E Ele fala assim para Noé: Noé, armazene também toda espécie de comida.
para seu sustento, da sua família e dos seus animais, enquanto estiver dentro da arca. Aí aqui eu quero abrir um parêntese agora, irmãos. A arca acaba. Pastor Silso, Deus determina, não entra na arca. Animais vêm em fila, obedecendo à voz de Deus. Amados, quantas vezes na Bíblia está falando que Jesus acalmou o mar? Que Jesus expulsou demônios? Que Jesus curou enfermos? Que Jesus fez os céus e a terra? Que Jesus morreu na cruz por nós? Então, Ele tem domínio, Ele tem governo sobre todas as coisas. Então, o Senhor fala assim, Noé, entra na arca. E quando Noé entra na arca, irmãos, impressionante, irmãos, nós estamos dentro de uma arca de Deus aqui agora. Tá? O que eu quero dizer para você, irmãos? O mundo lá fora está continuando. As festas estão continuando, as pessoas brincando, as pessoas humilhando o nome do nosso Senhor Jesus, casamentos que não são de acordo com a família de Deus. Irmãos, entre aspas, roubando do outro, dizendo toda falsidade, pessoas se corrompendo por completo, porque há uma igualdade em todos os trechos que a Bíblia cita das épocas com a época atual. E eu acho que a época atual, irmãos, ela está intensa. Eu não sei medir, eu não tenho a sabedoria de Deus, mas eu acho que ela já cheira muito mal nas narinas de Deus. E o Senhor, nessa hora que Ele fala para Noé e a família entrar na arca, a graça se encerra. Noé passa a viver de acordo com o governo de Deus dentro de uma arca, sem chuva, não começou a chover ainda. O mundo aqui fora, rindo. Olha lá, ó. O louco entrou lá. Ó. O louco está lá dentro. Só que a palavra do Senhor fala que as comportas debaixo da terra e de cima da terra, elas se abriram. 40 dias de chuva intensa. Minha família está viajando e a minha esposa fala uma frase que me veio agora à memória, que cabe com o contexto. Eles estavam na fazenda no final de semana e diz que deu um trovão tão forte, eles estavam dormindo, todos acordaram. Um estrondo. E você imagina, irmão, 40 dias de chuva intermitente forte. Porque a palavra de Deus fala que os montes e as montanhas ficaram debaixo. É chuva, irmãos. Eu me recordo de várias chuvas, irmãos. Eu tenho um amigo que ele é um ateu, ele não acredita em Deus. Ele morava em Ribeirão Preto. 5 minutos de chuva em Ribeirão Preto, numa época, destruiu a cidade de Ribeirão Preto. E aí, irmãos, eu quero dizer para você, e nós às vezes estamos brincando de servir o Senhor. Nós às vezes estamos brincando de ser servo do Senhor. Igreja, eu falo para mim, tá? Não estou acusando nenhum dos irmãos, eu falo para mim. É hora de nós levantarmos uma vida no altar. É hora de nós orarmos na madrugada, pedir ao Senhor misericórdia. É hora da gente interceder pela nossa casa. Isso mesmo, irmão, isso. É hora de nós intercedermos, irmão, isso, para a nossa casa. É hora de colocar os nossos filhos no altar. Irmãos, eu tenho dito para os irmãos mais próximos, e eu vou dizer para todos que estão nesta noite, eu não estou preocupado se meus filhos vão ser médicos, se vão ser engenheiro, dentista, mas eu tenho orado, Jesus, eu quero os meus 2 filhos, pastores na tua casa, obreiros obedientes, servos na tua presença, porque o que vai importar, amados, é a vida espiritual da minha casa, é a vida na presença da minha casa, porque eu sei que se eu buscar a presença do Senhor em primeiro lugar,
todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu não estou preocupado com materialismo, amados. Eu não estou preocupado com o carro que eu ando. Eu não estou preocupado com a roupa que eu visto. Eu não tenho mais medo de perder emprego, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está com a mão estendida sobre a minha casa. Eu sei que eu estou debaixo da mão do esconderijo do Altíssimo. Eu sei que cai 10.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita. E eu sei que eu não seria atingido, amados. Isso é promessa para a igreja, irmãos. Isso é promessa para o tempo final da igreja do Senhor. Isso é promessa para que a gente se achegue na presença do Senhor, irmãos. Oh, amado Deus, é maravilhoso estar na face do Senhor, irmãos. Irmãos, o povo estava rindo de Noé. E Noé lá dentro, protegido já isso, e eles não sabiam. E a chuva arrebentou, irmãos. Matou todo mundo, irmãos. O juízo de Deus. Juízo de Deus, irmãos. Irmãos, se você não tem costume de ler a Bíblia, existem livros com 2, 3 capítulos, profetas menores. Entra lá, irmão. Todos eles praticamente narram da volta de Jesus, do dia do Senhor. Entra lá, irmão. Vê como é que vai ser, irmão. Irmãos, eu não quero que ninguém que está nesse templo esteja fora da misericórdia de Deus naquele dia. Por isso que eu falo com alta voz, a volta de Jesus está perto. A volta do Senhor Jesus está perto. Irmãos, eu não posso deixar de falar do amor dEle, não posso falar da misericórdia dEle, da fidelidade dEle, mas eu tenho que falar da justiça que está preparada, irmãos. Está pronta. O decreto do Senhor está pronto, irmãos. Irmãos, como é que era dentro da arca, né? Tinha uma janela, irmão, e uma porta, fechada pelo lado de fora. É confiar demais no Senhor, não é não, irmãos? Não tinha leme não, irmãos. É direção de Deus. Anda aqui, arca, ó. Eu estou mandando você para cá, tá? Agora é para cá, arca, ó. Para cá agora. Obediência, pastora Lúcia. A arca obedecia à voz do nosso Deus. Lá embaixo, já estava todo mundo apodrecido. 40 dias. Mortos, famílias inteiras que ouviram a pregação do Senhor Jesus, ouviram o que Noé falava, testemunho de vida, irmãos. Noé devia ser um homem, Renan, que falava, não faça isso, não pratique essa abominação, né, Rafael? Muitos jovens, né, Rafael? Com disposição para estar aqui na casa do Senhor, não vem. Oh, amados, quantas pregações estão sendo ditas no altar. Guarda ela no seu coração. Viva essas pregações na tua vida, amados. Viva essa pregação, irmãos. E a arca ouvindo a voz de Deus, o determinar de Deus. Deus determina, para a chuva. Fechou as comportas de cima e de baixo. O impressionante que me chama a atenção, Noé fica lá dentro da arca, irmão. Eu olho para mim, irmão, como eu sou impaciente. Às vezes a gente não aceita o tratamento do tempo, né? Que o Senhor tem determinado para nós. A gente quer agir. Igual o pastor Adriano falou aqui na semana passada. Cuidado com as opções que te dão. Porque a opção de Deus é melhor. E aí, amados, fechando a história. Noé está dentro da arca. A chuva já cessou. Nos primeiros momentos ainda existia água lá embaixo. Depois, irmãos, possivelmente um lamaçal. Corpos de
todas as coisas apodrecendo. E Noé com comida, com proteção, com a sua casa ao lado. Há uma distinção de andar com Deus e de não andar com Deus. Há uma distinção da obediência e da não obediência. E nesta noite, o Senhor nos convoca. Vamos ficar na presença. Irmãos, não é comum ler 2 textos, mas eu gostaria que os irmãos abrissem um texto aqui. 2 Pedro. Vamos ver como é que vai ser o dia do Senhor, irmãos? Presta atenção aqui, irmãos. Os que não encontraram, presta muita atenção. Eu vou ler o que vai ser o dia do Senhor. 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo em suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o grande dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando a sua vida. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, não percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dado a glória, agora e para sempre. Amém. Grava, querido. 2 Pedro 3. O dia do Senhor. Prepara-te, igreja. Vamos viver debaixo do poder do Espírito de Deus. Que o Senhor possa guardar suas vidas. Que o Espírito de Deus possa tocar essa palavra no seu coração.